Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ADPOLcast. Um episódio que marca a minha despedida deste projeto do qual me orgulho imensamente de ter idealizado e realizado. Um programa feito a várias mãos, com um único propósito: de oportunizar um importante espaço de fala para as delegadas e delegados de polícia do estado de Santa Catarina, que é reconhecida nacionalmente como uma das melhores polícias civis do nosso país. E para encerrar esse ciclo, tenho a honra de entrevistar o novo presidente da nossa estimada ADPOL Santa Catarina, o Dr. John, para quem eu passo a faixa com muito orgulho. Ele, que é natural de São José, mas com fortes raízes no município de Palhoça. O Dr. John é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e conta também com especialização em Relações Internacionais. Ele que foi aluno da Escola Superior de Guerra, no estado do Rio de Janeiro, onde concluiu o curso de Altos Estudos em Política e Estratégia e o curso Superior de Defesa. É servidor público da pasta da Segurança Pública desde o ano de 2008 e detém o cargo de delegado de polícia na Polícia Civil aqui do nosso estado desde o ano de 2016, sendo que nos últimos 3 anos foi coordenador-geral da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Seja muito bem-vindo, Dr. John Vieira, meu colega, novo presidente da nossa querida e prezada Associação dos Delegados de Polícia aqui de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso ADPOLcast, inaugurando essa gestão, que serão 2 anos de muitos desafios, como sempre o é na Associação dos Delegados de Polícia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso ADPOLcast. Obrigado, Vivian. Bom dia. Tá? Quase boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, porque não sabemos quem vai nos ouvir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Os nossos colegas, aqui a nossa audiência ela é muito diversificada. Temos os nossos colegas delegados, policiais civis, mas também pessoas do Brasil como um todo que estão interessados nas carreiras policiais, pessoas que desejam, têm um sonho de serem delegados de polícia ou trabalharem na Polícia Civil. E esse é o nosso grande objetivo, trazer um pouquinho da intimidade do delegado de polícia e trabalhar as pautas também da segurança pública. Ótimo, ótimo. Então, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui contigo, Vivian. Eu te acompanhei desde a minha trajetória na Polícia Civil na região do sul do estado, né? Eu vi a questão do complexo que você fez lá na época, então isso foi uma coisa que já me trouxe uma admiração por você como gestora, né, como administradora pública desde então. Eu já te falei isso pessoalmente. Obrigada. E, assim, é uma grata surpresa estar nessa situação aqui da presidência da ADPOL. É uma missão que a gente vai carregar aí com muito orgulho, tá? Principalmente sucedendo aqui na presidência, porque fez um trabalho magnífico nesses 2 anos. Obrigada. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. Doutor John, aproveitando, nós sempre começamos aqui o nosso ADPOLcast com questões mais pessoais. Doutor John, queria saber, embora eu tenha ali apresentado, mas o menino, John, de 10, 20 anos, queria ser policial, já sonhava com esse objetivo? Estar hoje delegado de polícia era um sonho ou acabou acontecendo? Como foi essa tua trajetória até chegar ao cargo de delegado de polícia? Vamos lá, Vivian. O menino John, aos 5 anos de idade, já tinha um desenho lá, né? De ser policial. Do que você quer ser quando crescer. O que acontece? A minha família, ela é de servidores públicos, né? Minha mãe, ela é professora de ensino básico, ensino infantil na rede municipal. E o meu pai, ele é policial, né? Ele é policial militar, tá aposentado nesse momento, né? Mas retornou, inclusive, no programa, né? de inativos.
Então, eu sempre convivi com os meandros, né, da segurança pública, da polícia, da importância do cargo do policial. Então, é uma coisa que, não vou nem dizer que foi natural, assim, é uma coisa que foi encaminhada desde sempre, assim, desde criança, desde adolescência, eu não me vi em outro setor que não a segurança pública, né? Até por isso, com 18 anos, eu acabei... Aliás, com 17 anos, né? Eu acabei prestando concurso para a Polícia Militar, passei e assumi assim que fiz os 18 anos. Sim, e aí, obviamente, para ser delegado de polícia, cursou Direito para então prestar o concurso. E ingressou nos quadros da Polícia Civil aqui de Santa Catarina no ano de 2016. Exato. E o Dr. John, os nossos colegas que o conhecem, teve um viés muito operacional. Acho que quando ingressaste ou saíste da academia, veio muito esse viés operacional e agora mudando um pouco, e a Polícia Civil, talvez dentre as instituições jurídicas e de segurança pública, seja a que traga justamente essa possibilidade de nós circundarmos em diversas funções, seja aquela mais administrativa, a mais operacional, a mais interna, jurídica, realmente. Hoje, o Dr. John, presidente da ADEPOL, isso chegou a passar pela tua cabeça em algum momento? Ou foi algo que aconteceu? Claro, obviamente, das discussões que nós estamos fazendo desde o ano passado. Era um objetivo profissional, como para alguns já foi, ou aconteceu? O que acontece, Vivian? Deixa a gente percorrer um caminho para chegar até essa situação da presidência, né? Realmente eu tinha um viés operacional, tive um viés operacional, muito por conta dessas raízes numa polícia que é essencialmente operacional, né? Uma polícia que é ostensiva e, por conta disso, ela tem todo esse caráter operacional. Então, eu fiquei 8 anos lá. Desses 8 anos, 6 anos eu fiquei no batalhão de choque, né? Então, já me especializei busquei especialização nessa área, né? Uhum. Que era uma área especializada por si dentro da Polícia Militar. Então, quando eu cheguei em 2016 na Polícia Civil, né, no cargo de delegado, invariavelmente a gente traz esse background, né? Diretamente de um elemento de execução para agora um elemento de gestão. Assim, né, tu não consegue se despir, né, do que tu foi. Não. Tinha essa experiência. E aí trouxe isso, né? Era uma questão pessoal, mas trouxe isso para dentro dos locais onde eu trabalhei, né? Na Polícia Civil, como delegado propriamente, né? Como um presidente de investigação e um administrador de uma delegacia de polícia. E logo após ali 3 anos de carreira, em 2019, surgiu uma oportunidade de me especializar dentro da Polícia Civil nesse caráter assim, de operações especiais, operações táticas, que foi o curso de operações táticas multimissão, né? Para depois, naquele mesmo ano, ter sido chamado para cumprir a missão ali na CORE, né? Nossa Coordenadoria de Recursos Especiais, como coordenador de fato ali da unidade, né? Então a gente, com todo o apoio da Delegacia Geral à época, né? Mas principalmente com a união, né? Os esforços ali em conjunto dos nossos policiais civis. Na época a gente era um número bastante reduzido, menos de 10 policiais. A gente conseguiu fazer a unidade crescer, né? Mostrar ali essa natureza de ser, né? E cumprir a sua missão dentro daquilo que a gente tinha planejado, né? Principalmente de ter o nome consolidado, ter a marca, né? O branding consolidado dentro da Polícia Civil. Hoje as pessoas conhecem a CORE, os policiais civis conhecem a CORE, sabem o que ela significa e sabem a missão dela. E também já despontar no cenário nacional, né? Sim. Isso a gente entende que conseguiu, porque a gente se especializou em outros estados e outros estados nos buscaram para buscar especialização também. Então isso foi bastante legal, né? A gente conseguiu também, fora isso, ter uma média de operações aí semanais no transcorrer dos anos aí que beirou ali as 4 operações por semana. Então acabou que deu muito certo. Mas para que a gente atingisse esse patamar, precisou essencialmente que os nossos policiais entendessem, mas principalmente que eu também entendesse que o delegado de polícia tem essa figura de gestor público, né? De que sem
toda essa tecnicidade de uma pessoa lá que busque ter principalmente visão, né? Visão ali de médio e longo prazo, principalmente. Sim. E que durante todos os percalços que a gente tem até chegar nesse longo prazo, a gente consiga manter ali o nosso vetor inicial, aquele vetor planejado. Isso acabou, eu não vou dizer mudando a minha cabeça, assim, mas ela acabou trazendo um aprimoramento para dentro daquilo que o nosso cargo exige mesmo, né? Que ele é um cargo, a gente deve se entender como delegado de polícia, como um administrador público. É isso que a gente faz, essencialmente, quando a gente preside uma investigação ou, entre aspas, quando a gente toca uma delegacia, né? Seja ela uma delegacia de comarca, seja uma DRP, uma delegacia regional de polícia, que vai abranger diversos municípios, seja estando numa coordenadoria ou numa diretoria. A gente tem que ter essa cabeça, né? E talvez, né, Dr. John, justamente nesse viés que eu comentei anteriormente, nós, delegados de polícia, justamente capitaneamos a gestão. Sim. Talvez um pouco diferente do promotor, do juiz dentro da magistratura, do Ministério Público, o delegado de polícia realmente é o grande gestor, seja qual for a unidade. E provavelmente dentro da CORE também foi assim e continuará sendo, só que hoje dentro de um novo viés. E nesse contexto histórico dessa mutação, desse aprimoramento do delegado John, vindo do ano passado para cá, essa questão, obviamente, todos já sabiam, já desde o nosso encontro do final do ano, que teríamos as eleições agora no início do ano de 2023 e que teríamos a transição para uma nova gestão de diretoria e presidente que acaba sendo a figura emblemática da nossa associação. Passou pela sua cabeça ser presidente da ADEPOL nesse momento? Não, Vivian, assim, respondendo objetivamente, não, tá? Por quê? Porque eu me considero bastante novo de polícia civil, de casa, né? Então, a gente tem muita coisa a ser aprendida, né? Para se chegar a estar na associação, para começar, né? Eu vislumbrava a hipótese de participar, eventualmente, da diretoria executiva, mas não ao cargo de presidente em si, né? Ano passado, eu acabei acompanhando de longe vou colocar aqui, vou pessoalizar, né? As tuas lutas frente à DEPOL, tá? Acompanhei de longe, eu estava no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, né? Passei um ano lá, fazendo um curso especificamente de estudos em política e estratégia, né? Autoestudos em política e estratégia, um curso tradicional do Ministério da Defesa. E vi mesmo de longe o quanto é penoso, né? O quanto é difícil o trabalho, né? Aqui. Sim. E não me passava realmente, mas aí acabei sendo convidado, né? Sendo alçado essa missão. E acho que vai ser bastante interessante, né? A gente está nesse momento de transição, a gente fez em conjunto esse momento, né, Vivian? Nesse um mês e meio. E tá, como eu te falei ali, acho que semana passada, muito divertido, né? Assim, é trabalho realmente todo dia, assim, sabe? Todo dia tem algum compromisso, né? O pessoal ali do staff administrativo sabe bem como é que funciona. Mas é uma coisa que para mim, eu acredito bastante nessa missão. Assim, eu acho que a gente realmente tem o poder para colocar a carreira de delegado de polícia num nível que ela mereça, né? No nível que ela representa para a sociedade catarinense. Sim, a importância dela para a sociedade, na defesa do Estado democrático, das instituições e especialmente, como nossa missão, na repressão do fenômeno criminal. E é o delegado de polícia que realmente faz essa gestão, porque quando a população nos vê de fora e vê o resultado de bons índices de criminalidade, especialmente no nosso estado de Santa Catarina, talvez as pessoas não tenham noção que esse resultado, obviamente, ele é de um trabalho em rede, mas de decisões que os delegados de polícia diuturnamente precisam empregar, pois é nesse resultado que realmente os resultados serão positivos. Por quê? Eu vou investigar com maior afinco determinado crime, porque eu sei que aqui o resultado será mais positivo. Vou deixar esse em stand-by, porque eu preciso de determinada demanda. Só que na prática, ou para a população em geral,
Isso muitas vezes não se tem conhecimento. Mas eu gostaria de fazer um parêntese, que eu penso muito importante para quem está, eu aqui saindo, dando adeus da Associação dos Delegados de Polícia, o novo presidente, Dr. John, para aqueles associados que estarão nos assistindo ou nos ouvindo, que é justamente isso, a grande missão, que eu digo que é altruísta de ser presidente da ADEPOL. Porque os delegados de polícia que assumem essa missão de ser presidente da nossa associação, não se desvinculam da sua atividade de origem, precisam continuar trabalhando, como o senhor está na CORE e eu nas unidades em que venho trabalhando nos últimos 2 anos, e ainda assim cumulando essa função. Que quem olha de fora, quem observa de fora, acha que é muito fácil. Mas é uma grande empresa, é como se uma grande empresa fosse. Há uma série de setores, uma série de demandas, e como é importante que o associado também se inclua. Então, é um convite para que o associado entenda a ADEPOL, participe das reuniões de diretoria, que são reuniões abertas, para que realmente entendam e possam participar e cada vez mais nós nos fortalecermos como associação, que com certeza esse reflexo virá também para a nossa instituição de origem, que é a Polícia Civil. Dr. John, teremos desafios e toda gestão tem. Então, nós, dentro da reflexão que o senhor fez na questão de ser mais moderno dentro da instituição, as associações, de uma maneira geral, realmente, eu penso que é uma questão cultural. Nós tivemos muitos presidentes aposentados, tivemos presidentes mais ao final da carreira. De alguns anos para cá, com presidentes já mais jovens, e acredita-se, e pela historicidade, isso será uma vertente a partir de então. Considerando também que os aposentados, eles próprios entendem que precisa de gás, porque não está fácil lidar com todas as demandas associativas. Dentro de tudo que nós trabalhamos nos últimos 2 anos, foram diversas as pautas. Quais serão as pautas principais da gestão da ADEPOL a partir de então? Então, Vivian, a gente temos 14 propostas, né? Foram as propostas de campanha que a gente chamou de 14 pontos para o progresso. Né? A gente entende que nesses 2 anos a gente pode pegar tudo que foi construído até agora por você, pelos outros diretores, pelos outros presidentes, pelo Bortolini, pelo delegado Ulisses, e multiplicar isso, porque o caminho foi feito, né? O caminho foi traçado. Mas os 2 principais pontos, eles passam, né, nesses 2 anos por uma luta a uma questão que eu vou colocar não vou nem colocar entre aspas, mas que realmente foi, né? Uma injustiça que foi feita com a Polícia Civil como um todo, né? Em relação à Previdência, né? Somos, em Santa Catarina, um dos únicos estados, né? Os 3 estados dentro da nossa federação que perdeu a Previdência, aquela Previdência que era digna do policial civil, né? Por todo o caráter diferenciado que ele tem, né? Em relação ao serviço público que ele presta, né? Porque apesar de não constar lá na jornada de trabalho, a verdade é que o policial civil ele está sob aviso eternamente, né? A gente não tem folga. Não tem descanso. Jamais. A gente está com o celular ali do lado. As coisas acontecem de madrugada. O policial civil, ele trabalha ali na sua jornada oficial, mas ele está resolvendo os problemas à noite, né? Resolvendo as investigações à noite, traçando ali as metas do que vai fazer. Ele acorda aí 2, 3 noites por semana de madrugada para ir para uma operação, que às vezes é da própria delegacia dele, mas às vezes é de apoio a outras delegacias. E isso tudo afeta demais ali tanto a vida particular dele no presente quanto no futuro, né? E a garantia de que no futuro ele terá uma segurança evita que ele disperse sua atenção para outros setores, né, que lhes são permitidos, mas para outras questões ali que acaba que prejudicaria toda essa dedicação que a gente tem com esse dever, né, esse dever público. Então, é justo, né, que seja pensado
sobre isso, né? Que a sociedade reflita sobre isso. Se ela quer um policial civil que seja tratado como outros servidores públicos, né? Ou outros empregados também, né? Outros setores da economia brasileira que podem ter esse Outras período, né, de ter também. duas, 3 funções, ou se ela quer um policial civil que consiga focar 100% do seu tempo na segurança pública, na polícia civil de fato, nas investigações criminais de fato, né? Lembrando que Santa Catarina ela tem índices que beiram, índices de resolução de crimes que beiram países como o Reino Unido, como a Alemanha, né, como muitos estados de ponta dos Estados Unidos, né? A gente fica ali quase com 70% de resolução de crimes a um índice ali histórico de mais de 10 anos, né? Resolução de feminicídios, resolução de crimes violentos contra a vida. Então, isso é muito importante, assim, é uma característica muito importante de Santa Catarina. Tá? A gente demonstrou isso ano passado, lá no Rio de Janeiro, durante um ano, para 80 gestores públicos, para 80 administradores públicos de diversos ramos da administração pública brasileira, e eles ficam impressionados, né, de o quanto a Polícia Civil catarinense ela trabalha, e ela trabalha de forma eficiente. E isso não é um número que pode ser jogado a esmo, né? É um número que reflete diretamente na segurança catarinense. Por quê? Porque uma investigação bem feita, um inquérito policial bem feito vai permitir lá no final que haja uma condenação justa, né? Que é o que a gente tanto reclama, de que há uma condenação ali de, vamos colocar assim, concretamente 4, 5 anos, que vai permitir ali que ele progrida de regime de maneira muito rápida. Sim. E a gente coloca a culpa, às vezes as pessoas colocam a culpa no judiciário, colocam a culpa no legislativo, quando na verdade a ênfase da questão está em onde que a gente gasta a energia da segurança pública, né? Se é no período ali flagrancial ou se é no período da investigação. E uma investigação bem feita vai permitir que o juiz lá, o desembargador, o promotor tenha firmeza, tenha segurança e tenha, na verdade, até justiça em condenar aquela pessoa com aquela pena que ela merece de fato e que a sociedade espera. E uma pena dessa, ela faz com que a gente diminua diretamente os índices de impunidade, né? De também daquele sujeito voltar a cometer os crimes, né? Porque é diferente você passar 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio num regime fechado e você passar 8 anos num regime fechado, né? Por conta de uma investigação bem feita. Então é por isso que a gente vai lutar esse ano. Esse é o nosso objetivo principal, essa readequação previdenciária, né? Que pelo menos a gente traga equidade entre as carreiras dentro do Estado, as carreiras de Estado aqui dentro em da Santa segurança Catarina, pública, especialmente da segurança pública, porque a gente tem uma disparidade, né, que tanto na alíquota quanto na questão previdenciária. Exatamente, tanto na alíquota quanto na questão previdenciária, o que é frontalmente injusto, né? Não tem outras palavras. E também com as outras unidades da federação, né? Porque por que um candidato lá com seus 18 anos, né, iniciando lá a faculdade, ou lá com seus 23, 24, 26 anos terminando, por que ele vai comprometer o seu futuro, né? Sim. Estudando aqui para Santa Catarina, sendo que ele pode ir para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul e ter a segurança de que ele vai conseguir prestar o papel dele de policial civil de maneira integral, né? Porque ele não precisa se preocupar com como é que vai ser daqui a 30, 35 anos. E essa questão eu observo, estudando também a historicidade de tudo isso, vem um pouco dessa culturalização de uma demonização do serviço público dos últimos anos. Mas uma injustiça no que se refere a essa diferenciação, que as forças de segurança pública, elas são impedidas de exercer outras funções, exceto a docência. E no momento que está se sucateando a segurança pública, os policiais, obviamente, terão de encontrar outras fontes de renda e não se dedicarão exclusivamente à atividade policial, que, como o doutor disse, ela existe 24 horas por dia.
E é isso que nós temos que entender, mostrar para a sociedade, para os nossos representantes políticos, que trazem aí, têm o dever, né, de nos representar como coletividade, como sociedade brasileira. E não tenho dúvidas aí que vamos discutir muito ainda esse assunto. E será muito justo se o atual governo realmente readequar as regras de previdência aqui no estado de Santa Catarina, especialmente para a pasta da segurança pública. E, obviamente, teria um segundo e um terceiro ponto aí principal. Seria, vamos dizer, a tríade dessa gestão. Sim. Quais seriam as duas pautas que vêm abaixo? Porque eu, tendo trabalhado a pauta da Previdência no último ano, ela me atravessou completamente. E é algo que eu trabalhei muito, com muito afinco. Mas também há outras que estão na mesma vertente e que precisamos aí para melhorar a qualidade de vida do policial e a sua ascensão profissional, digamos assim, e também a qualidade de vida para ele e para sua família. Vivian, então, o segundo ponto que a gente vai conseguir trabalhar em conjunto com essa questão previdenciária, que essa questão é uma questão essencialmente de estratégias políticas, né? Sim. O segundo ponto é interno, né? Da ADEPOL em si, como uma associação representativa dos delegados de polícia. Então, a gente acredita muito na capacitação profissional, né, do delegado de polícia, que ele entenda que ele tem esse papel de administrador, que ele entenda que a administração pública ela é essencial dentro de uma sociedade, que a construção do Estado ela é uma construção que foi evolutiva na sociedade ocidental, por milênios, né? Uma sociedade sem Estado foi uma sociedade que foi bastante injusta, né? Que a administração pública, principalmente no Brasil, é mais do que necessária, assim, ela é extremamente imprescindível. Nada no Brasil foi construído, foi iniciado e sedimentado sem administração pública, tá? A administração pública ela foi demonizada, né, nesses últimos 20 anos, mas ela tem um objetivo nefasto em ser demonizada, né? A verdade é que a administração pública no Brasil ela constrói muita coisa e você pode pegar, não precisa escutar o que eu e que a Vivian aqui estamos falando. Você pode pegar ali governadores que estiveram na gestão passada, né, na legislatura passada, como o Zema em Minas Gerais, como o Dória em São Paulo, que eram donos de empresa, né? Sim. E você escuta o que eles falam. Eles falam, olha, eu me surpreendi de o quanto as pessoas, servidores públicos, trabalham de forma eficiente dentro do Estado, né? Existem outras amarras ali que impossibilitam algumas atividades em si, criam barreiras para alguns objetivos ali almejados, mas a gente vem construindo bastante, de maneira bastante firme, o resultado para a sociedade. Um exemplo disso é o que a própria Polícia Civil faz em relação à resolução de homicídios aqui em Santa Catarina. Outros estados a gente não tem gestão sobre isso, mas o nosso papel, nosso dever de casa a gente faz. Com certeza. Tanto ordinariamente quanto até extraordinariamente em casos de grandes crises aqui, como foi a passada, né, em relação a ataques, né, de indivíduos autorradicalizados, né, aqui em escolas, né? Teve a de Saudades, que foi investigado com primor. Teve essa de Blumenau agora também, da mesma forma. E além disso, o trabalho de inteligência que a polícia executou com as pontas, trabalhando nas unidades, nos municípios, sei porque também titularizo uma delegacia especializada, e o quanto nós trabalhamos conduzindo adolescentes em conflito com a lei ou adultos nessa questão dos ataques às escolas que nos vitimizaram. Sim. Porque vitimiza a sociedade. Quando alguém perde a vida, especialmente uma criança, vitimiza toda a sociedade. Então, esse espírito que eu acredito que nós precisamos resgatar, tanto no nosso associado, mas também na comunidade a qual nós pertencemos. Sim. E para isso, a gente vai buscar trazer cada vez mais simpósios, né, workshops, quando for o caso, instrução de fato, né, para os nossos delegados de polícia, para que eles se coloquem nessa posição de gestores, então que eles consigam se capacitar não somente na atividade fim, que já vem sendo feito de maneira também primorosa pela Academia de Polícia, mas também nas
habilidades estratégicas, né? Que são importantes para aquele que é um administrador, né? Tal qual comunicação, oratória, relacionamento com a imprensa, né? Relacionamento no poder legislativo, tudo isso é muito importante, né? Então a gente vai tentar trazer esse aspecto para dentro da ADEPOL, trazer uma ADEPOL que fique cada vez mais presente junto ao associado, que consiga se atualizar, né, em relação à chegada no associado, né, mostrar para ele, olha, o que a gente está fazendo nesse período e o que a gente vai fazer no próximo, né? Então esse é o segundo objetivo principal aqui da associação. E o terceiro é buscar que a gente consiga readequar também, né, ter um reajuste, principalmente com base naquilo que um reajuste salarial, né, principalmente Sim. com base naquilo que a gente perdeu, principalmente nesses últimos 5 anos, que foram anos ali de bastante crise, né, financeira no Brasil todo, e a gente suportou essa crise sem reajustes salariais, ou pelo menos sem aquilo que era adequado. Isso vem consumindo ali o poder de compra do delegado de polícia em si, da nossa carreira, e não é uma questão pessoal, né, do delegado de polícia, é isso que a gente tem que pensar. É uma questão que faz mal para a sociedade, né, visto que, poxa, se a gente tem uma representatividade, uma responsabilidade perante a nossa assinatura, a gente tem que ser recompensado, né, de maneira digna, de maneira justa, assim tal qual outras carreiras de Estado que lidam com essa responsabilidade, que perpassa todos os nossos subordinados, né, internamente, a responsabilidade sobre seus atos, que perpassa vidas de particulares que são vítimas de crime, que perpassa a relação com outros poderes, que perpassa os nossos investigados. Sim. Porque a gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo dentro de um inquérito policial, que a gente restringe com medidas cautelares ali partes patrimoniais, liberdade e privacidade ali direitos fundamentais. Direitos fundamentais, exatamente. Então o delegado de polícia, ele é base para um Estado democrático de direito, para aquilo que a gente acredita como sociedade. A responsabilidade que um delegado de polícia tem ao cercear a liberdade quando dá lavratura de um auto de prisão em flagrante, e a sua decisão fundamentada de mantê-lo encarcerado, é de uma responsabilidade que só quem assina um auto de prisão em flagrante sabe. Que tu vai tirar um dos bens mais preciosos, exceto a vida, a liberdade do cidadão. E o quanto isso nos pesa. Exatamente. E N investigações que estão tramitando concomitantemente no nosso Estado. E nós temos que ser valorizados por isso. Exatamente. O preço por tanta responsabilidade, né? Afinal, o que a sociedade quer? Um administrador público ali íntegro, consiga focar na sua atividade, naquele momento de serviço dele, naquele momento de assinatura, ou um profissional que talvez seja leviano, porque está com a atenção voltada em outros setores ali, porque ele não consegue ter o respaldo, né? A recompensa que ele deveria ter por aquele serviço que ele tá prestando. Executando ali para a sociedade. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública. A nossa conversa está excelente. Eu tenho certeza que os associados e quem vai nos assistir ou nos ouvir será uma reflexão extraordinária de tudo que nós discutimos aqui, mas já estamos estourando o nosso tempo. Quero lhe agradecer muito pela sua presença. Gostaria de deixar agora aqui o microfone aberto para uma mensagem final que o senhor queira dar, especialmente para os nossos associados, assumindo em poucos dias essa missão. E fique à vontade. Bom, aos associados, a você, Vivian, né, a ADEPOL em si, aos catarinenses, né, o estado que a gente tem muito orgulho de pertencer. Sou nascido aqui em Palhoça e cresci aqui e dou graças a Deus de estar nessa carreira aqui em Santa Catarina. A gente viajou o Brasil todo e Santa Catarina ela é simplesmente fantástica, né? Sim. E agradeço a confiança, tá? De verdade, agradeço a confiança para a assunção desse cargo e eu posso prometer, né, junto com a diretoria, muito trabalho, né, dedicação e fidelidade à nossa carreira. Ai, obrigada. Nós terminamos aqui mais um episódio do ADEPOLcast. Continue nos assistindo, nos ouvindo e até mais.
O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública.